Levítico. Vaikra. Capítulo 26. Não façam para vocês ídolos que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponham na sua terra nenhuma pedra esculpida para se curvarem diante dela, pois eu sou Yahweh, seu Criador. Vocês devem guardar os meus shabads e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou Yahweh. Se continuarem a andar nos meus decretos e a guardar os meus mandamentos, e se os cumprirem, eu lhes darei chuvas no tempo devido, a terra dará a sua produção e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura, e vocês comerão o seu pão à vontade e morarão em segurança na sua terra. Vou estabelecer a harmonia na terra, e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo, e livrarei a terra dos animais selvagens, e a espada da guerra não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão os seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Eu mostrarei favor a vocês, os farei numerosos e os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês. Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela para dar lugar à nova. E porei meu tabernáculo entre vocês, e eu não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Criador, e vocês serão o meu povo. Eu sou Yahweh, seu Criador, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos deles. E quebrei o seu jugo e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos esses mandamentos, e se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais de modo a não cumprir todos os meus mandamentos, e violarem meu pacto, eu lhes farei o seguinte. Como punição, trarei sobre vocês aflição, tuberculose e febre ardente, fazendo os seus olhos falhar e a sua vida definhar. Vocês semearão a sua semente simplesmente em vão, pois os seus inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, os que os odeiam os oprimirão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim vocês não me escutarem, terei de castigá-los 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei o seu orgulho obstinado e farei com que os seus céus sejam como ferro, e a sua terra como cobre. Vocês gastarão as suas forças em vão, visto que a sua terra não dará produção, e as árvores da terra não produzirão frutos. Mas, se persistirem em andar em oposição a mim e em se recusar a me escutar, terei de golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Vou enviar contra vocês os animais selvagens, e eles os deixarão sem filhos, acabarão com os seus animais domésticos e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas. Se apesar dessas coisas vocês não aceitarem a minha correção e insistirem em andar em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vocês, e eu mesmo os golpearei 7 vezes pelos seus pecados. Trarei sobre vocês uma espada que fará vingança por terem violado o pacto. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei doenças entre vocês, e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo. Quando eu destruir o seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno e racionarão o pão por peso, e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso vocês não me escutarem e insistirem em andar em oposição a mim, intensificarei a minha oposição a vocês, e eu mesmo terei de castigá-los 7 vezes pelos seus pecados. Então vocês terão de comer a carne dos seus filhos e comerão a carne das suas filhas. Destruirei os seus altos sagrados, derrubarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes, e eu terei aversão de vocês e os abandonarei. Entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários, e não sentirei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Eu mesmo vou desolar a terra, e os seus inimigos que moram nela olharão espantados. Espalharei vocês entre as nações e vou desembainhar a espada atrás de vocês, a sua terra ficará desolada, e as suas cidades serão devastadas. Naquele tempo a terra saudará os seus shabatos, todos os dias em que estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Então a terra descansará, visto que ela deve saudar os seus shabatos. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada, pois não descansou nos shabatos em que vocês moravam nela. Quanto aos que sobreviverem,
Farei com que o coração deles se encha de desespero nas terras dos seus inimigos, o ruído de uma folha sendo levada pelo vento os fará fugir, e eles fugirão como se foge diante da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Eles tropeçarão uns nos outros como os que fogem da espada, mesmo que ninguém os esteja perseguindo. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Vocês morrerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que restarem serão abandonados para apodrecer nas terras dos seus inimigos, por causa do seu erro. Sim, apodrecerão por causa dos erros dos seus pais. Então eles confessarão seu próprio erro e a infidelidade dos seus pais, e admitirão que se comportaram de modo infiel por andar em oposição a mim, tornando necessário que eu também andasse em oposição a eles e os levasse à terra dos seus inimigos. Então talvez o coração incircunciso deles se torne humilde, e eles paguem pelo seu erro. E eu me lembrarei do meu pacto com Jacó e do meu pacto com Iausa, eu me lembrarei do meu pacto com Abraão e me lembrarei da terra. Enquanto a terra ficou abandonada por eles, ela saudou os seus shabads e ficou desolada, sem eles, e eles pagaram o seu erro, porque eles rejeitaram as minhas decisões judiciais e abominaram os meus decretos. Mas, apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra dos seus inimigos, nunca os rejeitarei completamente nem os repelirei a ponto de exterminá-los, porque isso violaria meu pacto com eles, pois eu sou Yahweh, o Criador deles. Em benefício deles, vou me lembrar do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito sob os olhares das nações, para ser o Criador deles. Eu sou Yahweh. Esses são os decretos, as decisões judiciais e as leis que Yahweh estabeleceu entre si e os Israelitas no Monte Sinai, por meio de Masha. Levítico. Vaikra. Capítulo 27. Yahweh também disse a Masha: Diga aos israelitas: se um homem fizer um voto especial de oferecer a mim o valor estabelecido de uma pessoa, o valor estabelecido de um homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo padrão do lugar puro. Mas, no caso de uma mulher, o valor estabelecido será de 30 ciclos. Se for alguém de 5 a 20 anos de idade, o valor estabelecido será de 20 ciclos no caso de um homem, e de 10 ciclos no caso de uma mulher. Se for alguém de 1 mês aos 5 anos de idade, o valor estabelecido será de 5 ciclos de prata no caso de um menino, e 3 ciclos de prata no caso de uma menina. Se for alguém de 60 anos para cima, o valor estabelecido será de 15 ciclos no caso de um homem, e de 10 ciclos no caso de uma mulher. Mas, se aquele que fez o voto for pobre demais para pagar o valor estabelecido, a pessoa ficará diante do sacerdote, e o sacerdote estabelecerá um valor para ela. O sacerdote fará a avaliação segundo os recursos daquele que fez o voto. Se o voto envolver um animal que pode ser apresentado numa oferta a mim, o que for me dado, se tornará algo sagrado. Ele não pode substituí-lo nem pode trocá-lo, o bom pelo ruim ou o ruim pelo bom. Mas, se ele trocar um animal por outro, tanto o primeiro animal como o que o substituiu se tornarão sagrados. Se for um animal impuro, que não pode ser apresentado como oferta a mim, o ofertante fará o animal ficar diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará então segundo a sua qualidade, e o animal terá o valor que o sacerdote estabelecer. Mas, se ele quiser resgatá-lo, dará o valor estabelecido para o animal acrescido de 1/5. E se um homem purificar sua casa como algo sagrado para mim, o sacerdote a avaliará segundo sua qualidade. Ela custará o que o sacerdote estabelecer. Mas, se aquele que purificar sua casa quiser resgatá-la, ele dará então o valor estabelecido acrescido de 1/5, e ela se tornará dele. Se um homem purificar para mim parte do campo que ele possui, o valor será estabelecido de acordo com a quantidade de semente necessária para semeá-lo. Um homer de semente de cevada valerá 50 ciclos de prata. Se ele purificar seu campo no ano do jubileu, o valor que foi estabelecido não deve mudar. Se ele purificar seu campo depois do jubileu, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com os anos que faltarem até o próximo ano do jubileu, e deve-se fazer um abatimento do valor estabelecido. Mas, se aquele que purificou o campo quiser resgatá-lo, ele dará o valor estabelecido acrescido de 1/5, e o campo continuará a ser dele. No entanto, se ele não resgatar o campo, e o campo for vendido a outro homem, não poderá ser resgatado.
Quando o campo ficar livre no jubileu, ele se tornará algo sagrado para mim, como o campo devotado a ele. O campo se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem purificar para mim um campo que comprou, que não for parte da sua propriedade hereditária, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com o número de anos até o ano do jubileu, e ele dará no mesmo dia o valor estabelecido. É algo sagrado para mim. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem ele o comprou, aquele a quem a terra pertence. Todo o valor deve ser estabelecido segundo o ciclo padrão do lugar puro. O ciclo deve ser de 20 geras. Mas ninguém deve purificar o primogênito dentre os animais, visto que ele nasce como meu primogênito. Quer seja touro, quer ovelha, já me pertence. Se for o primogênito de um animal impuro, e ele o remir segundo o valor estabelecido, ele deve dar o valor do animal acrescido de 1/5. Mas, se o animal não for resgatado, será vendido segundo o valor estabelecido. No entanto, nada que um homem devotar incondicionalmente a mim, dentre tudo o que for seu, pode ser vendido ou resgatado, seja pessoa, seja animal, seja um campo que ele possua. Tudo o que for devotado é algo puríssimo para mim. Além disso, nenhuma pessoa que tenha sido condenada à destruição pode ser remida. Essa pessoa sem falta deve ser morta. Toda a 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo quer dos frutos das árvores, me pertence. É algo sagrado para mim. Se um homem quiser resgatar algo da sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescido de 1/5. Quanto a toda a 10ª parte dos bois e das ovelhas, o 10º animal de tudo o que passar debaixo do cajado, deve se tornar algo sagrado para mim. Ele não deve examinar se o animal é bom ou ruim, nem deve trocá-lo. Mas, se ele tentar trocá-lo, tanto o primeiro animal como o que o substituiu devem se tornar sagrados. O animal não pode ser resgatado. Esses são os mandamentos que Yahweh deu a Masha, para os Israelitas, no Monte Sinai.